Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Nossa manhã, que tem sempre muitas conversas importantes no nosso Em Destaque, hoje traz um tema ainda mais comentado ultimamente no Espírito Santo, o turismo. Nós vamos entender como uma articulação muito importante está jogando mais luz ainda para uma das nossas pérolas do turismo capixaba, que é a cidade de Guarapari. Tudo isso, então, no assunto, a partir de agora, com o nosso convidado, que já está presente aqui na nossa Manhã do Em Destaque, Raimundo Nonato, que é presidente da CET, a Câmara Empresarial do Turismo do Espírito Santo. E nós vamos entender os últimos desdobramentos dos trabalhos da Câmara para poder, então, chegar até a comentar aí sobre Guarapari, mas, claro, né, não deixamos de olhar sempre para todo esse tema tão relevante para o Espírito Santo. Raimundo, muito obrigado pela presença, bem-vindo ao nosso Em Destaque novamente. Opa, obrigado vocês pelo espaço, para a gente poder divulgar um pouquinho do nosso trabalho aí e vamos compartilhar as informações. Né? Excelente, exatamente. Acho que esse espaço é muito para isso, né? Para aproximar as pessoas de trabalhos liderados por você, né? E que tem essa relevância na CET, na Câmara Empresarial do Turismo do Espírito Santo, até pelos últimos desdobramentos que tivemos. Mas antes de chegar então em Guarapari, acho que é bom que a gente explique o que é a Câmara, o que ela articula, o que ela discute, para que a gente então avance nesse nosso tema da manhã. Muito bem, Fábio. Assim, a Câmara Empresarial do Turismo, ela é ligada à FEComércio, né? Ela está logo abaixo ali da FEComércio, dentro do sistema FEComércio, e que tem hoje como presidente o Hidalberto Moro, que ele, logo que ele entrou, que ele assumiu esse novo mandato, ele reativou a Câmara, porque a Câmara estava, vamos dizer assim, adormecida durante muito tempo. Né? Então a Câmara hoje, o que ela faz? Ela reúne entidades ligadas ao setor de turismo. Então hoje nós temos 22 entidades, 22 representações do setor de turismo, e ali é onde a gente se reúne para discutir os grandes temas, as grandes necessidades, as grandes demandas do setor de turismo, né? E daí a gente atua praticamente como um conselho, né? Ah, sim. Então, onde a gente identifica algumas demandas importantes e a gente trabalha isso de forma proativa. Às vezes com o governo do estado, às vezes com alguma prefeitura, até mesmo com iniciativa privada. Então, a Câmara serve para isso, para a gente poder reunir essas demandas aí do setor hoteleiro, eventos, enfim, e a gente, reunindo essas informações, a gente poder trabalhar para, às vezes, resolver algum dos problemas. E encaminhar soluções também, né? Caminhar soluções, exatamente. Esse é o principal objetivo, caminhar soluções. Porque não adianta a gente ficar trabalhando com o problema, nós temos que arrumar a solução, levar, olha só, o melhor caminho às vezes é esse, né? Propor ideias novas, que a gente consiga avançar com o turismo, que é o grande objetivo e tem que ser esse o objetivo, né? Nós temos que avançar. Excelente. Ainda nessa conversa, né, o convite é você acompanhar sempre, claro, o programa inteiro, mas eu deixo o foco ainda para entender por que o turismo está em tanta discussão ultimamente, né, com um fator relevante para a economia, não só por causa de geração de emprego, não. Tem um ambiente muito maior para ser acompanhado sobre isso. Mas nós vamos, então, justamente construindo essa informação com você. E entender por que eu já citei Guarapari desde o começo. Raimundo, por que Guarapari entrou na discussão agora e coloca o nome da Câmara também aí numa frente até inédita? O que aconteceu? Exatamente. Bem, Guarapari, ela é uma cidade praticamente mais conhecida do que a nossa capital. Então, quando você viaja e tal, você fala do Espírito Santo, Guarapari. Enfim, então ela tem um protagonismo, ela tinha e ainda tem um protagonismo importante para o turismo do estado, né? Perdeu um pouquinho ao longo dos anos, mas ela tem essa importância e que merece ser trabalhada.
né? E, assim, e aí mérito do presidente Dalberto Moro de ter identificado isso, ter sugerido à CNC a instalação da primeira Câmara Empresarial Municipal do Brasil. E a CNC abraçou essa ideia e instalamos essa Câmara lá. É importante essa Câmara para o município de Guarapari especificamente, porque passa a ter um olhar mais próximo das demandas da cidade. Então, hoje, por exemplo, quando a gente reúne as entidades na Câmara Empresarial Estadual, a gente passa a olhar o estado todo. Mas quem sabe daquela necessidade ali da cidade, do município, é quem está vivendo aquilo ali, né? Então é importante ter essa Câmara com os empresários locais, com as entidades ligadas ao turismo local, porque eles vão enxergar o problema do município, né? Os problemas e as soluções, né? Como disse aqui. Então, é importante que eles enxerguem e falem assim, não, o caminho correto é esse aqui. Vamos traçar um plano para a gente poder desenvolver o turismo especificamente para a Praia do Morro. A Praia do Morro tem determinadas demandas que são diferentes da Areia Preta, que são diferentes da Castanheira. Então, quer dizer, só eles vivendo aquilo ali é para saber a melhor forma de atuar. Exato. É muito importante mesmo essa questão que você coloca, porque quando a gente tem essa possibilidade de concentrar a discussão, mas acho que fácil, ou que o caminho fica mais pavimentado, usar uma frase assim, para entender que a solução, ou quem pode atuar nessa solução, dirimir problemas ou conflitos, já atua mais diretamente até concentrado. Porque quando você pensa naquele olhar macro, a gente tem inúmeras demandas do Estado, né? E essas discussões mais locais podem até sumir ou as pessoas não entenderem a própria relevância dela no todo. Quando a gente entende que aí há uma concentração até da Câmara para isso, então é porque estão jogando essa importância mesmo para um grande símbolo capixaba. Exatamente, né? Guarapari tem um destaque, né? Já dito aqui, e que nós não podemos perder esse protagonismo que Guarapari tem. Começar um trabalho do zero. Não, Guarapari já tem um trabalho bem à frente. Verdade. Basta, às vezes, entendeu? A gente olhar, colocar alguma coisa no trilho e tal, e ninguém melhor do que quem está vivendo lá, quem vive, quem construiu, às vezes, toda a sua história ali, todos os seus negócios ali. Fica pra gente como é que funciona dentro, então, né? Dos encontros ou das discussões e reuniões, são regulares, em qual regularidade, até para que as pessoas entendam como que esse trabalho todo acontece com vocês. Olha só, hoje com grupos de rede social, basicamente o WhatsApp, né? As reuniões acontecem quase que em 24 horas. Então, quer dizer, a gente não para de trocar informação. Excelente. A coisa acontece hoje muito online. Quer dizer, não tem mais aquela coisa de ter que ter uma reunião presencial. Sim. E é grupo ativo. Quer dizer, não é aquele grupo onde o grupo fica lá esquecido. Não. Então, realmente, a Câmara conseguiu juntar isso. Nós temos cases de sucesso, 2 cases de sucesso aí que foi trabalhado pela Câmara, que a gente vinha trabalhando. Um é a Festa da Penha, o outro é o Pavilhão de Carapina. Enfim, foram assuntos que nem sempre foram discutidos presencialmente, mas foi discutido nos canais oficiais da SET. E a relevância desses temas já são nítidos, né? O pavilhão, inclusive, já foi confirmado a obra pelo governo do estado. Ou seja, essa reunião dos entes públicos, privados e quem faz o trade se movimentar, né, Raimundo? Isso. A Câmara, ela reúne o setor privado, né? E dali nós discutimos e levamos, às vezes, para o setor público, às vezes para o setor privado. No caso especificamente, por exemplo, do Pavilhão de Carapina, as nossas entidades já vinham trabalhando isso há muitos anos, esse tema Pavilhão de Carapina, sem grandes avanços, sem grandes êxitos na condução desse processo. Tanto que governos anteriores tentaram privatizar o pavilhão, licitar,
num formato que a gente entendia ser errado. E a partir do momento da reativação da Câmara, nós levamos esse setor, esse assunto, essa demanda para dentro da Câmara, discutimos, enxergamos, mostramos a importância desse assunto, né, principalmente para o turismo do Espírito Santo. E aí levamos a demanda ao governador, Renato Casagrande, que também acolheu de prontamente e entendeu de forma, né, correta a demanda da gente ter realmente um espaço adequado construído pelo próprio governo do Estado. Porque não adiantava o governo buscar esse investimento do setor público. Nós, infelizmente ou felizmente, a gente vive num estado pequeno, de população pequena, onde a gente não tem uma grande demanda espontânea de trazer grandes eventos para cá. Então há uma necessidade da gente ter essa estrutura, oferecer essa estrutura, né, de forma até às vezes subsidiada, para trazer, para atrair grandes eventos para o Estado. Nós temos que iniciar esse trabalho de forma quase que subsidiada. Entendido. Esse é o contexto, para você entender cada vez mais. Na volta do nosso Em Destaque, então, depois do nosso intervalo, a gente ainda te ajuda a ter a compreensão sobre por que o tema do turismo vai ganhando cada vez mais força e relevância, além do que a gente já te apresentou por aqui. Já já a gente volta, então. De volta com o nosso programa em destaque, então, aqui na sua manhã da TV Sim SBT. Continuamos na nossa conversa em relação ao turismo, impacto, né, dessa grande indústria, que é chamada de indústria mesmo para o Espírito Santo, inovações que estão chegando através da Câmara Empresarial do Turismo aqui do Espírito Santo. E o nosso convidado é que está respondendo tudo isso e muito mais, Raimundo Nonato, que é o presidente da SET Espírito Santo, que é a Câmara Empresarial do Turismo no estado do Espírito Santo. Essa entidade ligada, então, a FEComércio, né, a Federação do Comércio, o sistema que traz também aí um impulso muito importante e talvez um dos maiores que a gente viu nos últimos anos para o nosso turismo capixaba. Diferentes iniciativas, diferentes frentes, como a gente já falou aqui até agora antes do intervalo, né, Pavilhão de Carapina, esse olhar muito mais qualificado para a Festa da Penha, que é uma festa tradicional, sim, mais de 400 anos, inclusive, de festa, mas por que esse olhar mais qualificado? Para, então, aprimorar também a experiência do turista, que se atraia mais turista. E eu deixei aquela pergunta antes do intervalo sobre por que esse tema está tão mais importante agora. O turismo sempre foi muito falado no Espírito Santo, mas ele ganhou muito mais atenção dos diferentes níveis de governo e também da iniciativa privada. Então eu passo a pergunta então, para o presidente para nos explicar sobre esse olhar para a nossa audiência. Raimundo, por que o turismo está nessa pauta tão focada, tão destacada? Bem, muito bem. Assim, realmente hoje estão todas as entidades, governo do Estado, poder público, iniciativa privada, muito focada no desenvolvimento do turismo. Nós não temos outra alternativa a não ser focar no turismo, atrair pessoas que consumam aqui dentro do Estado. Por quê? Com a reforma tributária, que está chegando aí, 2032, parece que está longe, mas está muito próximo, passa muito rápido, o imposto passa a ser recolhido no consumo. Então, nós temos 4 milhões e meio de pessoas consumindo. E isso é um bairro quase que de São Paulo, né? Então, realmente, nós temos uma população pequena e o nosso consumo é proporcional à nossa população. Como é que a gente faz para aumentar esse consumo? Não tem outra solução a não ser atrair pessoas que consumam aqui dentro. Um turista, ele vai consumir uma diária de hotel, táxi, carro de aplicativo, restaurante, e atrás dele vem lavanderia, que vai ter que lavar os lençóis do hotel, buffet, enfim, você tem uma cadeia, são 42 segmentos que são impactados
quando um turista aporta na cidade. Então, por isso, hoje, todas as atenções nossas estão voltadas para esse segmento. Nós temos um grande potencial, além de belezas naturais, nós temos um povo maravilhoso, nós temos uma gastronomia, que eu digo que é uma das melhores gastronomias para a gente poder receber o turista, porque a nossa gastronomia é uma gastronomia leve, não é aquela coisa pesada. Então o turista lembra muito quando a gente viaja, pelo menos eu me lembro muito, se eu comi bem ou comi mal. Né? Aqui a nossa gastronomia, é porque quando você vai, por exemplo, para o Nordeste, às vezes a gente não está acostumado a temperos muito fortes. A gastronomia deles é excelente, mas às vezes a gente não está acostumado com aqueles temperos e a gente acaba passando mal. Né? E isso é ruim. A nossa gastronomia não tem isso. Então, quer dizer, nós já saímos um pouquinho à frente com a gastronomia. Uhum. Só que nós estamos bem atrás ainda de outros estados que enxergaram um pouco antes da gente e estão trabalhando de forma muito proativa na divulgação do destino. Né? Mas, volto a dizer, nós temos grandes oportunidades, nós temos grandes possibilidades de alcançar aí um volume significativo de clientes. Nós temos grandes investimentos sendo feitos, principalmente em Guarapari, grandes empreendimentos ali sendo construídos, que vai nos dar essa possibilidade atrativa de um grande volume de turistas e, se Deus quiser, 2032 teremos aí um alto consumo de produtos e serviços aqui no estado para a gente não perder em arrecadação. Porque perder em arrecadação quer dizer que o governo vai ter menos dinheiro para investir em saúde, menos dinheiro para investir em educação, em segurança, e nós não podemos perder isso. Exatamente. Esse é o panorama, então, importantíssimo de nosso conhecimento. Só para ter noção, e aí eu vou usar o próprio exemplo de Guarapari, Raimundo, que no verão a cidade ganha 4 vezes mais população. É muita coisa concentrada. 4 vezes mais. São 150 mil pessoas, né, habitantes, mais ou menos, vou arredondar aqui mais ou menos 130 a 150, mas pula para 500 mil pessoas no verão, né, em 3 meses. É muito, mas o que acontece? Se não dá para levar essas pessoas a consumirem Anchieta, aqui na capital Vitória, que elas consumam mais ainda em Guarapari do que casas de veraneio, a hotelaria pode sair mais beneficiada, o mercado ali alimentício, enfim, de tudo que você falou. Então, ou seja, trabalhar esse turismo hoje para que essa amplitude se reflita então lá na frente, quando esse ambiente da arrecadação vai ser o foco tão mais principal, né? Exatamente. Quer dizer, Guarapari tem o potencial para receber, por exemplo, grandes eventos fora do verão. Nós temos, por exemplo, a estrutura do Sesc ali, ela é maravilhosa, dá para receber Exato. Congresso gigantesco, 3, 4, 5 mil pessoas simultaneamente, hospedagem, enfim. Então, Guarapari tem sol praticamente o ano todo, como o Espírito Santo. Não tem aquele período de inverno rigoroso, né? Então, igual cidades do sul do país. Então, quer dizer, nós temos capacidade de receber um volume de turista hoje 5, 6 vezes mais hoje, entendeu? Se a gente trabalhar outros períodos do ano. Exato. E mesmo que faça um friozinho em Guarapari, dá para ir para Buenos Aires também agora. Eu acho que isso que foi transformado, né? Raimundo pode falar muito melhor também, mas vou lançar a questão que hoje quando você fala em Guarapari, você não vai pensar em uma praia só. Você pode pensar rapidamente em 3 no mínimo. E depois ainda não só em praia, área de montanha. Buenos Aires foi redescoberto, não vou dizer nem que foi descoberto, que já tinha morador lá, né, há um tempinho atrás. Mas enfim, foi redescoberto, mas por essa leitura do turismo. Da Praia do Morro a Buenos Aires, 15 minutos? 15 minutos, né? Não mais do que isso. E Buenos Aires é um lugar de muita altitude, a gente coloca até a imagem na tela para você ter noção, para quem não conhece. Ou seja, Raimundo, tanto foi feito, e ainda, claro, vai ser melhorado, que a gente acredita nisso, que transformou até a própria leitura do lugar de si mesmo. Né? Exatamente. São empreendimentos que já estão surgindo ali, já vem surgindo nos últimos
5 anos, né? Não muito mais do que isso. Então hoje você tem cervejaria artesanais, Verdade. tem um shopping que vai ser inaugurado em breve, um parque de dinossauros que, se Deus quiser, esse ano ainda sai. Realmente foi redescoberta uma região que estava ali e que ninguém enxergava, ninguém olhava para ela, né? E foi feito um asfalto e de repente a pessoa chega lá de cima, olha lá de cima, enxerga o mar, a vista maravilhosa. Um negócio realmente é uma joia que a gente tinha, mas o Espírito Santo como um todo é assim. Nós somos pedra preciosa que a gente não consegue divulgar, que a gente não consegue mostrar. Nós precisamos sair do casulo, nós precisamos de mostrar o que a gente tem, que é maravilhoso. O Espírito Santo é lindo, tem um potencial gigantesco para o turismo. Pelo trabalho que você já acompanha liderando a Câmara, Raimundo, você entende e pode até nos ajudar a ter essa compreensão também que casos como o de Guarapari podem fazer também ser exemplo, aliás, ser o exemplo que outras cidades vão seguir dentro do Espírito Santo mesmo, pela questão de você se redescobrir em potenciais, onde a gente até então ainda não lançou essa luz, pelo seguinte sentido. Hoje, se a gente pensar, né, nas pérolas, igual eu falei, Guarapari é uma delas, Guarapari e Pedra Azul, né, que são tradicionais nessa questão. Só que a gente vê florescer o turismo de balonismo, o turismo de aventura, o turismo religioso, que vai fazendo cidades entrar em roteiros que antes a gente achava que não tinham nem atração. E a gente vê que elas têm lá riquezas enormes. Sem falar em Santa Teresa, claro, obviamente, que é outro perfil também de turismo na região serrana. A gente vê que tantas outras cidades vão conseguir se agregar quando vê um exemplo como esse? Não tenha dúvida. Itaúnas é outro exemplo de sucesso também. Então, quer dizer, nós temos várias cidades em potencial. E é isso, quando você traz, a Vitória é a cidade indutora do turismo do Espírito Santo. Tem jeito, o aeroporto está aqui, então a gente recebe, mas recebe para o estado todo. E todos se aproveitam de alguma forma. Então, nós temos o Buda aqui do lado. Então, o turista está hospedado aqui, ele pode pegar uma van, um passeio turístico, vai a Ibiraçu, conhece o Buda, circula, faz uma rota do queijo ali em João Neiva e volta a dormir em Vitória. Então, quer dizer, isso é o turismo atingindo, sabe, todos os municípios do estado. Nós podemos ir a Pedra Azul e voltar no mesmo dia, fazer o circuito da Rota do Lagarto, comprar um mel que é produzido ali, entendeu? Comprar um socol que é produzido ali, volta, dorme na Grande Vitória. Enfim, nosso estado tem um potencial gigante que a gente tem que se aproveitar disso de alguma forma. Excelente. E Raimundo fala com muita propriedade de todas essas gostosuras, hein? Então, gente, Espírito Santo é isso, é paisagem e sabor. Acho que não tem outra combinação mais infalível do que essa para a gente realmente se apegar e fazer disso, né, a nossa força, o nosso potencial no turismo, inclusive agora, já conhecendo também o trabalho da Câmara Empresarial de Turismo, que agora tem esse foco muito mais próximo a essa joia, como eu disse, Guarapari no nosso litoral, mas que não é mais só o litoral, a gente entende do potencial inteiro, né, dessa região belíssima do nosso Espírito Santo. Bem, o nosso tempo se esgota, então, Raimundo, obrigado. E assim que os trabalhos forem sendo desencadeados com a sua liderança, tudo que você acompanha, volte aqui para falar com a gente. Opa, eu que agradeço aí a oportunidade, muito bom, Fábio, obrigado pelo espaço, para a gente poder falar um pouquinho do trabalho da SET e estamos sempre à disposição. Excelente. E agradecemos então a você, que com certeza vai sair aí do nosso programa agora para o seu dia pensando muito mais, inclusive qual destino visitar, hein? Comenta depois com a gente também. Nós agradecemos então essa conversa com você, tenha um bom dia e até o próximo Em Destaque. Em Destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado.